Teve uma polêmica aí no vídeo seu que viralizou bastante da parte do sexo. Já vi outras pessoas com posicionamento bem parecido ali e como o seu. Dá pra gente trazer isso aqui, porque no vídeo do Instagram é 1 minuto. Aqui a gente pode ficar à vontade pra falar, né? Sobre a mulher negar sexo, né, pro parceiro. Ou o cara quer sexo, às vezes o casal transa uma vez por mês, 2 vezes por mês e tal. E, se eu não me engano, o seu posicionamento era mais assim, da mulher ter que... dela tentar pelo menos fazer o sexo começar sem vontade, pelo menos que essa vontade nasce. Mas não sei se não foi muito bem interpretada, não sei, por algumas pessoas. O que você quis dizer exatamente com isso? Bom, eu fui acusada de estar fomentando o estupro. Então foi assim que foi interpretado. Mas tem uma coisa importante pra gente falar aqui, que é o seguinte. Existem 2 formas da gente fomentar o desejo. Sim. Uma é espontânea, ou seja, o desejo vem. E a outra é proposital, você coloca algum estímulo, né? Para que essa pessoa seja... Enfim, para que o desejo apareça. Se você se reparar como homem, você vai ver que o seu desejo, de repente você olha para baixo e fala: nossa, eu tô com vontade de transar. Às vezes eu tô comendo macarrão, aí ele sobe. Isso, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, se você quer saber quando o seu marido quer transar, coloque o dedo embaixo do nariz dele. Se ele estiver respirando, é porque ele quer. Então é assim que o desejo espontâneo do homem acontece. Ele olha pra baixo, ele teve uma ereção, ele fala: nossa, seria muito bom transar agora, certo? Sim. Pois é, vou te contar o que acontece com a gente, tá? Tá, por favor. A mulher não tem ereção, mas ela tem uma coceguinha que acontece lá, sabe? Tem um negocinho assim que dá uma esquentada, porque a gente também tem um fluxo sanguíneo maior na região genital. Diferente de vocês, que tem uma ereção, mas a gente também tem mais sangue circulando. Então dá uma coceirinha assim, ó. Se a gente for esperar a coceirinha aparecer pra gente transar com o marido, a gente deve transar, sei lá, 1 vez por mês. Porque esse desejo espontâneo não acontece com a gente o tempo todo. Com vocês, sim. Com a gente, não. Então, quando eu falei para as mulheres transem sem vontade, o que eu estava querendo dizer e continuo querendo dizer? Não espere o seu desejo espontâneo aparecer. Faça algo que faça com que esse desejo apareça. Nossa. O que faz esse desejo aparecer? Por exemplo, se eu me sentar aqui nessa cadeira, fechar os meus olhos e lembrar da última vez que eu tive muito prazer com o André, o meu desejo vai aparecer. Se eu ligar a televisão num filme pornô, daí a pornografia é tão perigosa. Se eu ligar um vídeo pornô e ver um casal transando, eu vou ter desejo. Se eu ler um conto erótico, eu vou ter desejo. Caramba. Se eu olhar alguma coisa, é isso. Se o meu marido passar aqui e me falar aqui na orelha: você é muito gostosa, eu tô louca pra acontecer alguma coisa hoje, pode ser que aquilo desperte o meu desejo. Entendi. Então a gente precisa criar esse despertador interno, nós mulheres, porque a maior diferença entre homens e mulheres está nisso. Homens têm hormônios que fazem com que esse desejo aconteça o tempo todo, nós não. Aí, a gente vive numa sociedade que a mulher tem filho, ela trabalha, ela arruma a casa, ela briga com o marido, ela faz tudo. Então, quando a gente fala, né, quando ela me ouve falar, faça sem ter vontade, ela pensa: o quê? O cara que só vem me beijar quando ele quer sexo, ele não me dá carinho, ele não me ajuda com meu filho, ele não lava uma louça, ele não faz nada. Eu vou fazer um negócio por ele? Tá vendo que é a visão mais egoísta, né? Aí ela sai da minha página e ela vai para uma página de alguém que fala: o seu corpo é seu, meu bem. Você faz com ele o que você quiser. Você é livre, mulher. Que isso? Fazer sem vontade? Você tá maluca. Você faz quando você quiser. Aí eu te pergunto, Du, ela vai ouvir o que eu tenho a dizer? Ou ela vai ouvir o que as feministas estão pregando? Por quê? Porque isso vai acalmá-la. Eu entendo. Quando ela ouve outra falar: o corpo é seu, você não precisa, a culpa sai e ela fala: graças a Deus que eu não preciso fazer sexo com meu marido hoje. Aí quando ela me ouve falar, ela fala: bom, André, tá me colocando mais uma pressão. Mas por que eu falo isso? Nossa, André. Primeiro, porque sexo é bom. Faz bem pra mulherada, faz bem pra pele, pro cabelo, pro humor, pra disposição, faz bem pra tudo. Então, não é um benefício só pro homem, é pra gente também. Cara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe casamento sem sexo, relacionamento sem sexo. Concordo. Porque o que diferencia da nossa relação da minha com o André? Sexo. É isso. Porque com você eu não transo.
Com você a gente conversa, eu faço tudo que eu posso fazer com o André. Converso, brinco, te ligo, a gente troca mensagem, eu posso fazer o que eu quiser. Mas o sexo é uma prerrogativa do casamento. Então, se eu tenho um casamento sem sexo, eu não tenho um casamento. Eu tô criando uma situação de amizade, então tem que ter. E por último, voltando para as estatísticas... Sim. Todo mundo que se separa não transava mais. Ou seja, a falta de sexo é um preditor do divórcio. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então é por isso que eu falei, sim, mulheres, por favor, transem sem vontade, mas não é a força. Foi assim que eu fui interpretada, né? Tipo a força. Não é a força, meu bem. Vai sair de você, mas você vai buscar a vontade num lugar que tá guardadinho ali. Porque você tá cansada, você tá com preguiça, você brigou com o cara, tá tudo bem, eu tô contigo, também tô cansada às vezes. Eu tava comentando com vocês que eu já me vi nessa situação com a Aline real, de perceber que ela não tava num bom dia, um exemplo, mas naquele dia ela se permitiu a gente começar uns aconchegos ali, mesmo sem vontade. Isso. E aí o negócio vai esquentando de um jeito que quando você vê tá todo mundo pegando fogo. E aí a hora que você termina, o André fala muito isso pra mim. A hora que a gente termina, um olha pro cara do outro e fala, gente, por que a gente não faz mais isso? Mano, por que a gente não faz mais? É exatamente isso, o exemplo, assim, é se permitir e não se deixar, porque, de novo, eu amo a internet, eu vivo dela, eu me alimento dela, mas a gente tem que tomar alguns cuidados com o que a gente ouve. É verdade. Se aquilo que a gente ouve tá simplesmente resolvendo uma dor minha, que é um tampão, que não é a solução... Só pode tranquilizar, né? Eu preciso tomar um cuidado. Então, mulheres, se você ouve alguém dizer o corpo é seu, dentro de um casamento, critiquem isso. Especialmente para quem é cristão, aí é indiscutível, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então, galera que é cristã, eu vou virar de página. Eu vou continuar falando com quem não é. Porque quem é cristão, e quem é cristão olha para o marido e fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não entendeu nada, né, dessa parada. Sim. Agora, quem não é, porque a gente tem aí uma galera que não segue, que não conhece... Se o corpo é seu de verdade, as regras são suas, qual é o sentido de você estar numa relação de troca? Nossa. Se você vai fechar portas, né, para aquilo que é maravilhoso. Cara, é muito bom ver uma mulher falar isso, assim, porque você é mulher e você, no sentido assim que eu quero dizer, ó, a parte hormonalmente falando, porque eu já perguntei pra homens aqui também, por exemplo, você acha que mulher e homem têm o mesmo desejo sexual? E tem gente que já me respondeu, claro que tem. Os dois têm o mesmo. Nada tira da minha cabeça que não, muito pelos hormônios que não é nem na minha cabeça. Tá lá. Obviamente, pode ter uma mulher que tenha um impulso sexual muito maior, que chegue perto, ali, talvez, de um homem e tudo mais. Sim, mas falando da porcentagem, proporcionalmente, tudo mais, da maioria, eu acho que não tem como comparar. Eu converso com a Aline e eu falo, não tem como comparar. Por mim, eu tava, sei lá, transava todo dia, 2 vezes por dia. Pelo menos 2 vezes por dia, assim, um exemplo. Só que, sei lá, tem umas questões que eu acho que isso aí não faz nem bem nem pro homem, nem pra cabeça, ficar transando muito. Eu tenho um pouco disso, eu acho que eu perco o foco. Sabe o lance de canalizar a energia sexual pra outras coisas? Eu entro um pouco nessa parte também. Legal. Não sei se é uma pira, vamos dizer assim. Mas certamente mas também você ia conseguir transar 2 vezes por dia? Não. Então, cara, é bom canalizar mesmo. Porque, né? Usar pra outra o homem coisa. também, tem vezes que, por exemplo, essa semana mesmo, eu tô indo dormir 6 da manhã e acordando às 10, dormindo 4 horas. Então você fala, não tenho nem tempo pra isso, saca? Por exemplo, nesse momento, não tenho nem tempo. Mas é lógico que se rolasse ali, a gente aguentava, né? Se a mulher te colocasse aquela camisolinha, desse aquela piscadinha. Se ela colocasse uma camisa de vereadora, eu ia na... Não, eu quero fazer aqui uma provocação pras mulheres. Peguem o calendário do próximo mês e façam um X no dia que aquele desejo vem. É bem ali pós-período... Olha, o nosso corpo foi feito para reproduzir. A mulher tem desejo sexual no período de ovulação. É isso mesmo. Porque é isso, eu estou ovulando, se eu transar agora, a chance de eu engravidar aumenta. É fisiológico, pode reparar. Quando a mulher fica um pouquinho mais, né, assim, excitada, mais até disponível para o sexo... Você pode olhar, ela tá entre o 12º e 16º dia do ciclo menstrual. Então, façam peguem aí o calendário e façam um joguinho em casa. Cada vez que o homem tiver vontade de transar, ele faz um X, uma bolinha, e a mulher faz um xizinho. Termina o mês e dá uma olhada pra ver qual é a disparidade. Aí eu te pergunto,
Se o meu marido tem 60 vezes vontade de transar no mês e eu tenho uma, como é que a gente se resolve? Lascou. Ele vai fazer menos e eu vou fazer mais. É Vai óbvio. encontrar no meio termo, Não né? é? Porque é isso, ó, 60 mais 1 é 61, dividido por 2 é 30. Então, talvez nem 30. Ó, que você vê que nessa conta, as mulheres saem em vantagem, porque a gente não vai transar todo dia. Sim, é verdade. Eu também tenho preguiça, viu, mulheres? Eu também tenho preguiça. Assim, tudo que eu tô falando acontece comigo, tá? Assim, não tem nada demais. Mas, de novo, eu não fico nessa preguiça, porque eu sei o quanto isso é importante pra mim, pro André e pro nosso casamento. Então, né, eu rompo a inércia. Mas façam esse joguinho em casa. Pega aí o calendário, faz um X e uma bolinha, e aí vocês vão olhar, puxa, olha o tamanho da disparidade. Eu vou ter que fazer mais, sim, e ele vai ter que querer menos, sim. Ponto. Todo mundo feliz. Eu não sei quem foi que eu vi, eu acho que não foi na sua página, falando que um casal saudável, um casamento saudável, o casal transa 3 vezes por semana. Pelo menos, de 2 a 3 vezes por semana, um casamento saudável. Nisso, eu fui ler os comentários, obviamente. Mas era assim, 98%, eu achei uma pessoa falando bem, mas 98% falando assim, então o meu tá uma merda, então meu casamento não presta porque eu não transo 3 vezes, e o pessoal comentando, teve umas pessoas dizendo, tá uma merda. Só que aí você vê que 98% dos casamentos vivem esse modus operandi ali, vamos dizer assim, e tá legal, alguém tá cedendo ao extremo, não queria estar daquele jeito, sabe? A coisa, e você vê, caraca, mas então o meu tá ruim, então o meu tá ruim, mais um monte de gente falando isso. Saca? Ou tu tem casal que fica 2 anos sem transar. 2 anos? Já 2 anos. 2 anos. Ah, tem mais, com certeza tem mais. Mas assim, tem casais que procuram a terapia depois de 2 anos sem se encostar. A gente precisa fazer um trabalho com eles como se eu estivesse lidando com 2 pessoas que estão começando lá na adolescência, que nunca transaram. Tamanha quantidade de barreira. E não é gente que vai fazer nada fora, não. É gente que está 2 anos em abstinência. Porque se envolveu tanto com outras coisas e deixou tanto isso de lado que criou um conformismo. E aí, quando se olham e falam isso está errado, ouvem alguém dizer, ou um dos 2 se revolta, aí tá bom, e como é que a gente faz de novo? Não consegue, meu. A gente pode achar que isso é uma coisa instintiva, e é. Sim. Tanto é que qualquer bicho faz, né? Não é só nós. Mas são casais que precisam de ajuda para romper essa barreira. Tamanho tempo que ficaram distantes. Que doideira, velho. Doideira.